Isso já foi resolvido. Meu pai disse isso como se fosse o fim da conversa. Como se aquela frase, por si só, fosse suficiente para encerrar algo que eu nem tinha começado direito. Resolvido como? Perguntei, mantendo a voz calma. Ele não respondeu de imediato. Só desviou o olhar por um segundo, o suficiente para dizer mais do que qualquer palavra. Minha mãe entrou na conversa logo depois. Não precisa voltar nisso agora. Agora. A palavra soou estranha. Porque, de repente, parecia que aquilo já tinha sido discutido. Decidido. Fechado. Sem mim. Meu coração apertou, mas minha expressão não mudou. Vocês venderam? Perguntei direto. Silêncio. Passado. Meu pai cruzou os braços. Era o melhor a fazer. Melhor. Sempre o melhor. Quando era conveniente para eles. Sem me avisar. Minha mãe suspirou, como se eu estivesse complicando algo simples. Você estava ocupado. E, além disso, isso era responsabilidade da família. Família. A mesma palavra que nunca aparecia quando eu precisava ser ouvido. Eu dei um pequeno passo à frente. Responsabilidade da família. Sem um dos membros. Meu pai perdeu a paciência primeiro. Você não entende como essas coisas funcionam. Eu quase sorri. Então me explica, respondi. Silêncio novamente. Pouco explicar significava admitir. E admitir, nunca foi fácil para eles. Minha mente começou a conectar tudo. As conversas cortadas. As mudanças de assunto. Os papéis que eu nunca vi. As decisões que já estavam tomadas. Era a casa do meu avô, falei, mais baixo agora. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai respondeu seco. Era da família. E eu não sou? A pergunta ficou no ar. Sem resposta. Como sempre. Eu respirei fundo. Não era surpresa completa. Mas era confirmação. Eles tinham vendido minha herança. Sem me consultar. Sem me incluir. Sem sequer me avisar. E o dinheiro? Perguntei. Minha mãe rapidamente respondeu. Foi usado para resolver outras coisas. Outras coisas. Sempre vagas. Sempre sem detalhes. Meu pai completou. Você não perdeu nada importante. Aquilo quase me fez rir. Quase. Porque não era só sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre escolha. Sobre direito. Sobre ser ignorado. Mais uma vez. Eu olhei para os dois. Por alguns segundos. Sem dizer nada. E foi nesse silêncio que algo mudou. Porque, diferente de outras vezes, eu não estava tentando entender. Eu já tinha entendido. Eles não iam admitir. Não iam explicar. Não iam consertar. Mas, dessa vez, isso não significava que eles estavam certos. Eu coloquei a mão no bolso devagar. Meu pai percebeu o movimento. O que você está fazendo? Eu levantei o olhar. Calma. Firm. Só pegando a única coisa que vocês não sabiam que eu tinha. Silêncio. Minha mãe franziu a testa. Meu pai ficou atento. Porque, naquele momento, pela primeira vez naquela conversa, o controle não estava mais com eles. E eles ainda não sabiam por quê. Eu tirei o envelope do bolso com calma. Não era grande. Não parecia importante à primeira vista. Mas o jeito que eu segurei fez os dois prestarem atenção. O que é isso? Meu pai perguntou, tentando manter a voz firme. Eu não respondi de imediato. Só coloquei o envelope sobre a mesa. Devagar. O som do papel tocando a madeira pareceu mais alto do que deveria. Minha mãe olhou primeiro. Depois meu pai. Nenhum dos dois tocou. Abre, falei. Silêncio. Meu pai pegou o envelope, desconfiado. Abriu. Tirou o documento. E, pela primeira vez desde que a conversa começou, ele parou completamente. Minha mãe se inclinou para ver. E o rosto dela mudou na mesma hora. Isso. Ela começou, mas não terminou. Eu apenas observei. Sem pressa. Sem dizer nada. Porque aquele momento não precisava de explicação. Eles estavam lendo. Linha por linha. E entendendo. Isso não pode estar certo, meu pai disse, finalmente, mas a voz já não tinha a mesma segurança.
Eu inclinei a cabeça levemente. Lê de novo. Ele leu. Mais devagar. Mais atento. Como se cada palavra estivesse ficando mais pesada. Minha mãe deu um passo para trás. Isso é antigo, ela disse, tentando encontrar alguma saída. É válido, respondi. Silêncio. O documento caiu sobre a mesa com um som seco. Meu pai passou a mão no rosto. Minha mãe não conseguia parar de olhar para o papel. Vocês venderam, falei, calmo. Mas venderam algo que não era totalmente de vocês. Ninguém respondeu. Porque agora, não era mais suposição. Era fato. Eu puxei o documento um pouco mais para perto de mim e apontei para uma linha específica. Aqui, falei. Cláusula de divisão. Assinada. Registrada. Meu pai apertou a mandíbula. Você não estava envolvido nisso, ele disse, tentando recuperar o controle. Eu levantei o olhar. Eu sempre estive. Silêncio. Minha mãe tentou falar, mais nervosa agora. Nós não sabíamos que isso ainda, que isso. Ela não conseguiu terminar. Eu completei por ela. Que isso me protegia. O ar na sala parecia mais pesado. Porque aquela frase mudou tudo. Vocês disseram que já estava resolvido, continuei. Mas ignoraram a única parte que não podiam controlar. Meu pai deu um passo à frente. Isso não muda o fato de que a venda foi feita. EU assenti. Não, respondi. Mas muda o que acontece depois. Silêncio. Minha mãe olhou para mim com preocupação agora. O que você quer dizer com isso? Eu respirei fundo. E, pela primeira vez, deixei claro que vocês venderam algo sem autorização completa. Pausa. E isso tem consequência. O silêncio que veio depois foi diferente. Mais tenso. Mais real. Porque agora, eles não estavam mais tentando justificar. Estavam tentando entender o tamanho do problema. Meu pai tentou uma última vez. Isso pode ser resolvido. Eu quase sorri. Sim, respondi. Pausa. Mas não do jeito que vocês querem. Minha mãe deu mais um passo para trás, claramente abalada. Você não vai fazer isso, ela disse, mais como um pedido do que uma afirmação. Eu não respondi imediatamente. Só peguei o documento novamente. Dobrei com cuidado. E coloquei de volta no envelope. O que eu vou fazer, falei calmamente, é exatamente o que vocês não fizeram. Silêncio. Meu pai franziu a testa. E o que seria isso? Eu levantei o olhar. Direto. Sem hesitação. Seguir o que foi escrito. Aquilo encerrou qualquer tentativa de controle que ainda restava. Minha mãe não disse mais nada. Meu pai também não. Porque, naquele momento, eles entenderam. Não era mais uma discussão de família. Não era algo que podia ser ignorado ou decidido em silêncio. Era algo maior. Algo que já estava definido, muito antes deles tentarem mudar. E agora? Não havia mais como voltar atrás. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para eles, deixando que entendessem completamente o que aquilo significava. Vocês decidiram tudo sem mim, falei. Calmo. Agora, eu decido o que vem depois. Meu pai não respondeu. Minha mãe também não. Porque, pela primeira vez, não havia espaço para discussão. Eu peguei o envelope e guardei. Isso não é sobre vingança, continuei. É sobre direito. Virei as costas. E caminhei até a porta. Sem pressa. Sem dúvida. Porque, naquele momento, a única coisa que realmente importava já estava do meu lado.